Santa Catarina já tem data definida para começar a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos. E a Justiça ouviu hoje o depoimento de Fabiano Kippermay, o autor da tragédia na creche de Saudades, no oeste catarinense. E com a inflação lá em cima, até a energia elétrica ficou mais cara. Um reajuste de cerca de 5%, que no acumulado do ano, somado a outros boletos, vai pesar no bolso do consumidor. Olá, boa noite para você que está com a gente ligadinho aqui no SCC SBT. Muita informação para você e para a gente começar essa noite de terça-feira atualizada, a gente já vai falar de um acidente grave que movimentou muito a cidade de Ituporanga na manhã dessa terça-feira. 6 pessoas ficaram feridas após um caminhão desgovernado sair batendo nos veículos, postes e só conseguiu parar em uma praça do município. Dá uma olhada no estrago. O acidente aconteceu aqui no bairro Gabiroba, em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. O caminhão estava descendo a serra quando acabou perdendo o freio e colidindo com outros 3 veículos que estavam por aqui. O caminhão só parou quando chegou nessa pracinha da cidade. 6 pessoas ficaram feridas, dentre elas uma menina de 6 anos de idade que ficou gravemente ferida e foram encaminhados ao Hospital Bom Jesus, em Ituporanga. A criança teve parada cardíaca no local, mas foi reanimada pela equipe dos bombeiros. Depois foi entubada e encaminhada a Rio do Sul. A mãe da menina, que está grávida, conversou com a nossa equipe. Eu estava ia trazer minha sobrinha aqui no dentista, não lembro de muita coisa. Eu lembro que eu dei sinal, entrei na faixa que eu ia entrar para lá, eu lembro de estar passando a lombada, é a única coisa que eu lembro. O cabo Mancila foi um dos socorristas de plantão, que acompanhou o acidente e conta que a agilidade dos bombeiros para a chegada no local fez toda a diferença. O nosso quartel é muito próximo do local do acidente, então nós tivemos um tempo-resposta bem curto. Na chegada das guarnições, a gente verificou que tinham muitos populares na tentativa de ajudar, querendo retirar as crianças do veículo, sem qualquer cuidado. Então, isso é muito importante até para a divulgação, que as pessoas não façam nada que possa aumentar as lesões, possa aumentar o problema. Câmeras de monitoramento mostraram exatamente o momento em que o veículo desce em grande velocidade, os 2 quilômetros de serra, e atinge outros veículos. De acordo com os moradores, essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de acidente por aqui. Por isso, para a comunidade, uma área de escape na descida do morro poderia amenizar o problema. Se fizer essa área de escape, quanto antes, afastava esses perigos aí, né? Imagina, né? A comunidade sabe o quanto isso acontece lá e realmente é uma região de risco ali pela descida. E aí uma área de escape, como é feito em outros lugares, poderia, quem sabe, amenizar de fato esse problema. E aí hoje o que a gente viu, né, que aconteceu depois que esse caminhão desceu desgovernado e essa menina no hospital, realmente muito complicado. A assessoria do Hospital Bom Jesus informou que 3 vítimas já foram liberadas. Olha, a gente tem mostrado frequentemente aqui no SCC News apreensões de drogas feitas nos portos catarinenses. Pois é, na tarde de hoje teve mais uma. Dessa vez, a Receita Federal encontrou 350 quilos de cocaína no porto de Itapoá, no litoral norte. O entorpecente foi encontrado em um container que transportava uma carga de cerâmica. Esse carregamento iria para o porto de Valência, na Espanha. Um cão farejador ajudou nas buscas pela droga. Segundo a Receita Federal, os proprietários da cocaína teriam escondido esse entorpecente dentro do container sem que o exportador ficasse sabendo. E ao que tudo indica, esse é o tipo de situação que acontece bastante aqui em Santa Catarina. Essa apreensão aí foi a 3ª de cocaína efetuada pela Receita Federal no porto de Itapoá só nesse ano. Um total de 839 quilos da droga. E por que será, na verdade, né, que os portos de Santa Catarina e do Paraná são alvos tão frequentes do tráfico internacional? Vamos ouvir. Nos portos de Santa Catarina, a Receita Federal já apreendeu praticamente 2 toneladas esse ano, principalmente nos portos de Itapoá e de Itajaí. E é totalmente normal que seja assim, porque estes estão dentre os maiores portos privados do Brasil, com os portos com a maior movimentação de containers em todo o Brasil. Então, logicamente, eles são os portos com uma maior quantidade de linhas de navegação, ligando o Brasil, a Europa e a Ásia, né? E são a válvula de escape perfeita para o tráfico tentar misturar a ilegalidade com as cargas normais do comércio internacional.
No próximo bloco, o autor da tragédia em Saudades é ouvido pelo juiz e, mais uma vez, a defesa atesta a insanidade mental do réu. E ainda, você viu a cor da lua na noite passada? Pois aquele tom diferente tem explicação e a gente vai contar no próximo bloco. Hoje aconteceu em Pinhalzinho, no oeste do estado, o interrogatório de Fabiano Kipper Maia, acusado da chacina em uma creche de Saudades. Denunciado pelo Ministério Público por 19 homicídios, 5 consumados e 14 tentados triplamente qualificados, o réu foi ouvido presencialmente. Fabiano Kipper Maia chegou ao Fórum da Comarca de Pinhalzinho por volta de meio-dia em uma viatura da Secretaria de Administração Prisional, escoltado por dezenas de agentes. Muitos curiosos acompanharam a movimentação. A maioria carregava o mesmo sentimento. Precisa fazer a justiça, né? Justiça, que seja feita. Para evitar qualquer tumulto, as ruas no entorno do fórum ficaram bloqueadas e um forte esquema de segurança movimentou dezenas de policiais. Como Fabiano é réu, ele foi o último a ser interrogado. O pai de Fabiano também esteve no fórum, mas não foi autorizado a entrar. Além disso, algumas testemunhas foram dispensadas e o juiz deve aproveitar os depoimentos dados ao delegado de Polícia Civil. Apesar da audiência ser presencial, as testemunhas deram os seus depoimentos de forma remota dentro do fórum. Apenas Fabiano Kipper Maia esteve frente ao juiz, ao advogado dele e também ao promotor de justiça. A defesa de Fabiano apresentou ao juiz um laudo apontando que ele sofre de esquizofrenia. É claro que há um grande sentimento, né, especialmente por parte das vítimas, e isso não seria diferente, né? Era esperado que seria um momento difícil de relembrar essa extrema dor que não só as vítimas e testemunhas sofreram, mas toda a comunidade. Nada mais justo e coerente que o julgamento seja feito aqui na nossa comarca. O juiz determinou que seja comprovada a insanidade mental do réu apresentado pela defesa, que atesta que Fabiano tem esquizofrenia, um distúrbio que afeta a capacidade de pensar, sentir e se comportar com clareza. Com isso, o acusado será transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico na capital, onde vai passar por uma avaliação. O processo fica suspenso por 45 dias até que os peritos entreguem o relatório. Olha, em Criciúma, no sul do estado, um acidente por volta das 2 horas da tarde de hoje, envolvendo 3 carros no anel de contorno viário, próximo ao viaduto da Vila Zuleima, deixou 2 pessoas feridas. Um dos veículos seguia em sentido ao bairro São Simão e teria parado no meio da pista para fazer a conversão à esquerda, quando um outro veículo acabou colidindo na traseira. Com o impacto da batida, o primeiro veículo rodou, invadiu a pista contrária e se chocou contra um terceiro veículo que acabou sendo atingido. O condutor do primeiro veículo não se feriu, já os condutores dos outros veículos envolvidos foram atendidos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital São José com ferimentos leves. Santa Catarina já tem uma data definida para começar a vacinação dos adolescentes contra a Covid-19. A decisão foi tomada hoje em uma reunião entre representantes do estado e municípios catarinenses. A repórter Morgana Fernandes é quem vai explicar para a gente como que vai funcionar essa nova etapa de vacinação. Oi, Morgana, boa noite. Oi, Bruna, boa noite para quem está em casa. Olha, as cidades já podem começar a vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos a partir do dia 1º de setembro, já que toda a população adulta, de 18 anos ou mais já deve estar vacinada até o final desse mês de agosto. Por enquanto, os adolescentes só podem receber o imunizante da Pfizer, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. O Estado deve destinar 10% das doses recebidas para vacinar os adolescentes com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes. O restante das doses vão ser aplicadas nos demais adolescentes, conforme a faixa etária dos mais velhos para os mais novos. Hoje também foi discutida na reunião com representantes do Estado e dos municípios a aplicação de uma dose de reforço da vacina para os idosos que estão com o esquema vacinal já completo há pelo menos 6 meses. As doses para esse público vão ser disponibilizadas também a partir do mês de setembro, conforme a chegada de novos lotes. Ainda vão ser divulgadas nos próximos dias mais informações sobre a aplicação
dessa dose de reforço para os idosos. Bruna, eu volto contigo. Obrigada, Morgana. Atualizando aí as informações da vacina aqui em Santa Catarina. E agora uma pergunta para você. Você reparou na lua ontem à noite? A lua cheia estava com uma cor diferente, mais avermelhada. Olha que foto linda! E isso aconteceu por causa da fumaça, uma espécie de nevoeiro, que inclusive permaneceu na atmosfera durante o dia de hoje, com o céu encoberto. Eu vou explicar melhor. Uma massa de ar seco e quente que predominou no país nos últimos dias deixou a umidade do ar muito baixa, o que acaba ressecando o solo. E com isso, mais a estiagem fica intensificada e a vegetação fica mais seca, ela queima com mais facilidade. Justamente por causa das queimadas, aumenta então a dispersão de fumaça e fuligem no ar. Por isso, a atmosfera fica com aspecto marrom e durante a lua cheia, o tom avermelhado fica mais evidente e foi o que a gente viu na noite de ontem aqui no céu de Santa Catarina. E essa condição deve mudar por causa da chuva, que inclusive já chegou em algumas cidades do estado. Vamos acompanhar na previsão do tempo. Na quarta-feira, o sol aparece em todas as regiões, mas com aumento da nebulosidade. Do oeste ao litoral sul se mantém a chance de chuva e temporais isolados da tarde em diante, resultado de uma frente fria que está se formando no Rio Grande do Sul e no sul do estado. As temperaturas vão estar altas. E atenção, de hoje até amanhã à noite tem aviso de ventos fortes no oeste, meio-oeste e Planalto Sul. As rajadas podem variar de 50 a 70 km por hora. Já no litoral, a velocidade vai ser mais moderada, entre 40 a 50 km por hora. Em Florianópolis, sol entre muitas nuvens e máxima de 28 graus. Joinville, mínima de 17 e máxima de 20 graus. No Vale do Itajaí, a máxima prevista é de 33 em Blumenau. Em Lages, o sol aparece, mas também pode chover durante a noite. A máxima é de 30 graus. Em Criciúma, mínima de 17 e máxima que pode chegar aos 31 graus. E em Chapecó, tem possibilidade de chuva entre a tarde e noite. A máxima é de 32 graus. É possível viver com as contas em dia e dignidade recebendo um salário mínimo? A energia subiu, a inflação dos alimentos também. Aí soma com a alta dos combustíveis e a gente quer entender como dar conta de tudo isso com R$ 1.100. O reajuste médio da energia é de 5,65% e tem preços diferentes para indústria, comércio e residências. Para os consumidores residenciais, o aumento será de 5,19%. Uma fatura de R$ 100, por exemplo, vai pagar R$ 105. Em um ano, esse aumento vai somar R$ 62. E cuidado, tem ainda a bandeira vermelha. A falta de chuva dos últimos meses coloca o preço da energia lá em cima. As bandeiras tarifárias foram criadas para justamente não ter no reajuste anual um valor muito alto. Então, como agora a gente está no momento de crise hídrica, as bandeiras estão no patamar 2, no máximo valor, né? Infelizmente, né, a crise hídrica continua e a tendência de bandeira vermelha patamar 2 até o final do ano. Além da energia mais cara, tem ainda a alta do combustível, que já custa quase R$ 6 o litro, e a inflação dos alimentos. O prato feito, por exemplo, teve uma variação de 22,5% se comparado a julho do ano passado. O arroz, o feijão preto, os ovos e as carnes bovinas subiram muito. Assim, só rezando para vencer o mês. Só fazendo milagre para nós poder sobreviver, porque tá difícil a coisa, todo dia aumentando o custo de vida. Estou pagando aquelas que estão mais atrasadas e as outras vão ficando, né? Vai levando. Com um salário mínimo de R$ 1.100 para pagar as contas e colocar comida dentro de casa, é preciso ter jogo de cintura para escolher o que vai ficar de fora. A gente vai ter que escolher mais do que nunca o que comprar para alimentação. Fazer a opção pelo que está mais barato. Abra a geladeira, vê o que tem, olhe o seu armário, sua despensa. Às vezes a pessoa está lá com produtos já para vencer. Cuidado, não faça compras para estocar. Em termos de energia elétrica, então cuidado. E não deixe coisas ligadas que você não vai usar, desligue e isso ajuda bastante. Se o que der para fazer a pé, faça a pé. Não dá para ir a pé, ver o que para aquela família sai mais em conta. Saírem todos de carro, ou ônibus, ou um aplicativo, ou a carona solidária. Então não tem assim uma regra que seja a mesma para todos.
É claro, supondo aí, né, um ganho de um salário mínimo, mas a gente sabe que tem muita gente que vive com muito menos do que isso no Brasil e em Santa Catarina também. Chegou a hora de conferir o que é destaque no portal da Notícia em Santa Catarina, o SCC10, com a Rafaela Moraes. Oi, Rafa. Olá, tudo bem? Hoje começou oficialmente os Jogos Paralímpicos em Tóquio, que vão acontecer até o dia 5 de setembro. E tem catarinenses por lá. Dos 253 atletas da delegação brasileira, 13 são de Santa Catarina. No portal a gente te mostra quem são e quais as modalidades para você não perder nadinha das competições. E nas redes sociais tem um vídeo circulando com socos e até cadeiradas durante uma briga generalizada em um food park em Palhoça, na Grande Florianópolis. Nas imagens chocantes, é possível ver até um homem ensanguentado depois de levar cadeiradas. Ainda não se sabe a causa da confusão, já que a Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência. Para saber mais, acesse scc10.com.br. Até amanhã! Microempreendedores individuais têm até o fim desse mês para regularizar débitos em aberto e evitar cobranças judiciais. Em Itajaí, no Litoral Norte, vai ter um plantão para ajudar a regularizar a situação de quem está com dívidas. Há 8 anos, Dona Tânia descobriu o amor por artes e bordados. Por isso, decidiu sair do antigo emprego para empreender e criou o próprio ateliê em casa. Para formalizar o negócio, criou um MEI e virou uma microempreendedora individual. Eu preferi me formalizar por causa das condições, né? As portas se abrem mais fácil. Tu consegue uns serviços mais fáceis, tu sendo formalizada. Assim como ela, outros microempreendedores se formalizaram para ter direito à cobertura previdenciária para si e para a família. Mas, de acordo com a Receita Federal, cerca de 1/3 do total de inscritos no MEI estão inadimplentes, ou seja, mais de 4,4 milhões de trabalhadores. Com isso, o Sebrae de Santa Catarina decidiu realizar um plantão para regularizar débitos em aberto. Hoje a formalização do MEI está acontecendo de duas formas. Ela pode estar sendo feita diretamente pelo próprio empreendedor, né, através diretamente do site do portal do empreendedor, ou ele também pode estar fazendo presencialmente através da sala do empreendedor. O microempreendedor tem até o dia 31 de agosto para regularizar os débitos com a Receita Federal. A gente vai estar fazendo um plantão de atendimento para estar regularizando, para estar verificando para esse MEI se ele tem alguma irregularidade, se ele tem alguma parcela em aberto, se ele tem alguma questão atrasada, né? Para que a gente possa estar regularizando, para que a gente possa estar fazendo a melhor situação, para que ele fique em ativo, para que ele possa utilizar o seu MEI, para que ele possa emitir uma nota fiscal, para que ele possa continuar com o seu empreendimento. O plantão vai acontecer nos dias 30 e 31 de agosto. As agências do Sebrae de Itajaí, das 8 da manhã até o meio-dia, e da 1 às 5 da tarde vão estar abertas para atender a população que vai precisar fazer esse serviço. E é importante deixar tudo regularizado, porque o microempreendedor individual tem condições especiais, mas também tem que manter organizada a declaração e também tudo aquilo que exige para poder continuar assim sendo enquadrado, né, como microempreendedor individual, e que é uma boa opção para você formalizar o seu negócio. O SCC News de hoje vai ficando por aqui. Eu me despeço de você de casa com imagens de Itajaí, ao vivo. Cadê? Tá aí, ó. Uma boa noite para você. Amanhã a gente volta a se encontrar. Cuide-se. Até lá.